Boa noite a todos. Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos concede a vida e o tempo. A Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, aquele que também nos conhece há milhões e milhões de anos e que de alguma forma dirige a nossa evolução. A toda espiritualidade amiga aqui presente, a todos os espíritos das mais diferentes denominações religiosas, o nosso muito obrigado pela presença amiga. Não importa o rótulo, não importa os caminhos. O importante é que todos temos a mesma meta, o mesmo objetivo. Agradecemos também a todos aqueles que fazem parte dessa nossa existência e que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite. Que nosso coração esteja repleto de gratidão, porque a gratidão nos faz forte, a gratidão nos faz envolvidos, acolhidos, amparados pela espiritualidade superior. Então é o momento que nós nos desligamos do mundo lá fora, que abrimos os nossos corações e as nossas mentes. Muito mais do que uma aula, é um tratamento espiritual. É a oportunidade que estamos todos tendo de crescer um pouquinho mais, de ressignificar, de ampliar as nossas consciências, de entender o porquê e o para quê de estarmos aqui. Então é um momento único. É o momento que nós nos comprometemos antes dessa reencarnação a crescermos como seres humanos. E a oportunidade que nós escolhemos foi através da doutrina espírita, que nos acolhe, que nos abraça, que nos esclarece, que nos dá a certeza de um Deus Pai, de um Deus que está sempre, absolutamente sempre conosco. Então é o momento que todos nós, encarnados e desencarnados, nesse momento, estamos todos no mesmo universo dimensional, buscando essencialmente a mesma coisa. E que Deus nos conceda sempre a oportunidade do estudo. Que assim seja. Então hoje nós já estudamos as bem-aventuranças e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6º, que fala sobre o Cristo Consolador. Então a primeira coisa que nós vamos entender é que todos, absolutamente todos, estamos num processo evolutivo. Então, se existe um determinismo divino, esse determinismo divino chama-se evolução. Então, não existe involução. Não existe, ok? A gente, às vezes, ficamos estagnados em relação a algumas lições, mas todos estamos evoluindo. Estagnados podemos ficar até um certo tempo. Depois a própria vida nos empurra para que a gente possa continuar evoluindo. Então, nosso processo evolutivo é traçado pela espiritualidade, traçado por Deus, é como se fosse uma reta. Nós tivemos um início em algum momento aqui para trás, na condição de simples e ignorante, chegaremos na condição de sábios e virtuosos, então isso chama-se determinismo divino. E para isso nós vamos passar por vários estágios, por várias escolas, por vários aprendizados, ok? Então veja, nós saímos de um mundo primitivo, né, onde era muito mais instintivos, era uma questão de sobrevivência. Depois houve uma fase intermediária, aí entramos num planeta de provas e expiações, depois tem uma fase intermediária, depois vamos para uma regeneração. Mas entendam que isso não é exatamente um planeta físico, mas é uma condição vibracional. Já tem gente no planeta Terra vivendo regeneração. Então o problema não é com o planeta, não é com a parte física, é com a parte vibracional. Então nós estamos caminhando para a regeneração. Então é traçada uma reta. Mas será que nós evoluímos como uma reta? Não. Ok? Não. Então o que acontece na reta? A gente vai oscilando em cima da reta. Tem hora que a gente oscila mais, tem hora que a gente oscila menos. Veja, uma reta. Eu oscilo em cima da reta. Deu para vocês entenderem? Hora eu oscilo mais, hora eu oscilo menos.
né? Aliás, o ser humano no planeta de provas e expiações, não sei se vocês já ouviram falar deles, né? Às vezes no período da manhã, ele é capaz de um ato extremamente generoso. À tarde ele é capaz de um ato extremamente egoísta. Ele consegue fazer isso no mesmo dia. Ele consegue se libertar, se doar de manhã. À tarde ele faz exatamente o contrário. Isso significa o quê? Uma oscilação. Uma oscilação. É um processo de aprendizado? Sim, é um processo de aprendizado. Então, é traçado para nós uma reta. Sem dúvida nenhuma que o nosso processo evolutivo é uma reta. Subindo, ok? Então, nós estamos evoluindo, estamos crescendo. Mas o processo evolutivo, ele acontece através de oscilações. No mundo primitivo, quase nada de oscilação. Quase nada. Quase que insignificante de oscilação. Porque aí é instinto, é questão de sobrevivência. Então você vai muito mais por uma questão de sobrevivência. No planeta de provas e expiações, as oscilações acontecem. Regeneração, essas oscilações, essas amplitudes das oscilações tendem a diminuir. E dali para frente não tem mais oscilações. É assim que acontece. Então é um planeta Terra que acontece as maiores oscilações do nosso processo evolutivo. E o planeta de provas e expiações é calculado aproximadamente 7.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Okay? Isso é um período que a espiritualidade superior calcula num tempo cronológico para que o espírito possa aprender as lições que deve aprender. Alguns aprenderam no primeiro milênio. Outros aprenderam no segundo milênio, no terceiro milênio, no quarto milênio, no quinto milênio. E temos agora no sexto milênio. Vocês conhecem algum deles ou não? Ok? Então nós estamos no primeiro século do último milênio. Então não é exatamente... Então eu vou levar 7.000 anos? Não. 7.000 anos é um tempo calculado, previsto, que a maioria dos espíritos vão chegar nessa condição. Alguns chegaram já no primeiro milênio. Ok? Nós estamos exatamente aqui, ó. Já caminhamos tudo isso dentro do planeta de provas e expiações. Velho Testamento, Novo Testamento. Quando eu falo Velho Testamento, Novo Testamento, lembram-se dos horizontes culturais? Começamos pelo horizonte tribal, depois fomos para o horizonte agrário, depois fomos para o horizonte civilizado, depois fomos para o horizonte profético, Velho Testamento, Novo Testamento, e agora estamos no horizonte? Oi? Só, são 5, eu falei 4. Espiritual. Então nós estamos no horizonte espiritual, estamos no último horizonte. O planeta de provas e expiações, esse é o último horizonte. Mas passamos por todos eles, e cada qual com a sua característica. Então foram milênios passando pelos horizontes. Tribal, agrário, civilizado, profético e espiritual. Então isso é um processo evolutivo. E é interessante quando a gente começa a estudar um pouco das culturas, né, dos povos, a gente começa a enxergar algumas coisas nesse sentido, mesmo no século XXI. A gente passa a enxergar algumas características de cada horizonte ainda presente no século XXI, em algumas culturas. Existe algum problema nisso? Não. Quer ver uma coisa que eu vou falar para vocês? Tatuagem. Parece moderno, né? Nossa, que coisa moderna, né? Tatuagem. Horizonte tribal. Tatuagem vem do horizonte tribal. Nesse horizonte, as tribos, nós, ok? Cada qual se pintava, se desenhava de acordo com a sua tribo, com seus interesses. Nossa, faz tanto tempo assim? As tatuagens significam o que hoje? Interesses. Não é assim? Então veja, tem alguma coisa de errado com isso? Não estou falando que não tem nada de errado com isso, pessoal. Eu só estou dizendo que, às vezes, eu falo, nossa, é ultramoderno. Da onde ultramoderno? Porque tatuagem vem do horizonte tribal. Vem exatamente daqui, ó. Ela começou aqui, ó. É lógico, não estou falando de tecnologia, de perfeição, de desenho. Estou falando disso, ok? Estou falando que tatuagem vem
daqui, ó, que está no subconsciente coletivo, ou melhor, no inconsciente coletivo. Então, o uso de tatuagem vem do inconsciente coletivo quando nós estagiamos no horizonte tribal. Lá era normal, era comum, fazia parte, todos. Então, às vezes, se traz alguma coisa para hoje, como se isso fosse ultramoderno. Não, isso faz parte do inconsciente coletivo, resgatado, mas atendendo aos mesmos interesses. Perceberam ou não? Representando alguma coisa. Uma tribo, por exemplo, uma ideia, uma ideologia, que seja. Mas isso é característico daqui, ó. Então, às vezes, a gente vê coisas aparentemente modernas, quando você estuda as características de cada horizonte, você fala, não tem nada de moderno aqui. Modernizou o que era aqui. Aí tudo bem. Modernizou a forma de fazer, a tecnologia, o desenho, a perfeição. Aí tudo bem, aí eu concordo. Mas falar que é algo moderno, que começou há 50 anos para cá, esquece. Esquece, ok? É só estudar um pouquinho das características de cada horizonte, você vai perceber que tudo está no século XXI. Todos os horizontes, de acordo com a cultura, estão no século XXI. Problema nenhum. Problema nenhum nesse sentido, ok? E é interessante que no Velho Testamento, bem no Velho Testamento, tem uma frase que diz o seguinte: que Deus seria adorado em espírito e verdade. Isso é Velho Testamento, pessoal. Ok? Muito antes de Moisés. Moisés está aqui, ó, século 13 antes de Cristo. Antes de Cristo. Ok? O que nos separa de Moisés são 3.300 anos, aproximadamente. Ok? Então, antes dele, Deus seria adorado em espírito e verdade. O que é espírito? Essência. O que é verdade? Conhecimento. Então vai chegar um momento que Deus, né, será adorado. Até a questão das crenças, eu já comentei isso com vocês numa outra oportunidade, vai chegar um momento que a própria humanidade vai questionar se acredita em Deus ou não. É como acreditar no sol. Quem que acredita no sol? Ninguém acredita no sol. E por que ninguém acredita no sol? Existe alguma dúvida que ele existe? Não, todos nós sentimos os efeitos do sol, então não cabe a crença no sol. Vai chegar um momento que o mundo estará tão espiritualizado que não vai caber mais crença em relação a Deus, porque as pessoas vão sentir Deus, entenderam? Como sentimos o sol, é só uma analogia aqui. Vai chegar um momento que nós vamos sentir a presença de Deus. Aí eu não preciso de uma crença, é como sentir a presença do sol. Vai demorar um pouco, mas está caminhando nesse sentido. Aí quando Cristo fala assim, do jugo leve, vinde a mim todos que estáis fatigados, eu vos aliviarei, né? Uma frase de Jesus. Vamos entender e vamos despersonificar isso, né? Porque a gente fala em Jesus, nós ainda, de acordo com os nossos horizontes culturais, nós vamos buscar o quê? Uma referência máxima, idealizada, longe de um ser escolhido, pronto, diferenciado, qualquer coisa nesse sentido. Não, nós temos que despersonalizar dessa forma, descaracterizar dessa forma. Porque Jesus, na verdade, é um nome que representou um sentimento chamado amor, que encarnou e demos o nome de Jesus, tudo bem? Então, quando ele joga essa frase, tente despersonificar a imagem, mas entenda a essência, tudo bem? Eu não estou diminuindo por causa disso, eu estou ampliando isso, ok? Ó, vinde a mim todos que vocês fatigados, eu vos aliviarei. Uma frase de Jesus. Quando ele coloca isso, ele estava dizendo que os seus ensinamentos, a essência daquilo que ele estava ensinando, a essência daquilo que é universal, tudo bem? Que é universal. Jesus, o Cristo, teve os seus prepostos. O que são prepostos? São os seus ministros, vamos chamar assim. Diretrizes do planeta. Lembra daquela camada chamada diretrizes do planeta? Ok? Então, encarna ou reencarnam muitos espíritos, cada qual numa cultura, ok? E todos trazendo o mesmo ensinamento. Um deles é o Buda.
Um deles. O outro, Sócrates, o filósofo. E tiveram outros, que reencarnam em culturas diferentes, ok? Mas falam essencialmente a mesma coisa. Essencialmente a mesma coisa. Tudo bem? Então, quando a gente quer rotular, quando a gente quer personificar, quando a gente quer trazer para nós, então é o meu Deus, olha que Deus pequeno esse, né? Você chama que é seu, você coloca ele dentro de uma caixinha e fala que é seu, ok? Quando na verdade é um todo, é simplesmente que está no micro, que está no macro, que está na subpartícula das subpartículas, as grandes galáxias. Você fala assim, o mal é a ausência do bem? Não, porque não existe a ausência do bem, existe a ignorância do bem. Entenderam ou não? Antigamente se falava isso, né? O mal é a ausência do bem, mas aonde o bem não está? Onde o amor não está? Onde Deus não está? Tem como nós estamos mergulhados? Olha que interessante. Sabem quem mais quem mais desconhece o oceano? Os peixes. Os peixes não fazem nem ideia que existe o oceano. Eles estão mergulhados no oceano. Eles sobrevivem em função do oceano. Eles respiram em função. Ok? Mas eles não têm a menor ideia que o oceano existe. Estou fazendo uma analogia conosco. Deu para vocês entenderem ou não? Quem mais desconhece é o próprio ser humano, que vive, respira e cresce, evolui e não tem a noção de onde ele está mergulhado. Nós estamos mergulhados no pensamento de Deus, como os peixes no oceano. Entenderam? Então a mesma ignorância que os peixes têm, só que os peixes são os peixes, tá? São princípios espirituais. Eles são princípios espirituais. Então eles não têm a mínima ideia da existência do oceano. Nós, por ignorância, querer estar na ignorância, nós não queremos saber exatamente em que oceano nós estamos mergulhados, que é no hálito de Deus, vamos falar assim. Então nós estamos mergulhados. Por isso que Deus, a gente fica imaginando, antigamente pelo menos, né? Alguém olhando para nós e todas as nossas atitudes, não era assim? E nos julgando, e nos condenando e nos punindo. Então, não era assim. Ok? Nós éramos bebezinhos espirituais, não tínhamos como entender de outra forma. Crescemos um pouquinho mais, ficamos rebeldes, mas já dá para fazer alguns questionamentos. O que significa isso? Se nós estamos mergulhados nesse hálito de Deus, nesse universo moral, o universo ele é moral, ok? Das subpartículas das grandes galáxias, tudo que eu fizer contra isso é como se eu estivesse envenenando a água do aquário, eu sendo um peixe. Entenderam ou não? Imagina, nós estamos num aquário, dependemos da água e nós envenenamos a água que respiramos. Quem vai sofrer com isso? Somos nós. Então, as nossas mazelas, as nossas, entre aspas, maldades conscientes voltam para nós. Não como castigo, não como punição, mas como educação. Entenderam? É assim que funciona. Sou protegido pela minha ignorância. Sou protegido. A questão 621 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: onde está escrito as leis de Deus? E a resposta: na consciência dos homens. É tão perfeito isso, que a mesma lei que rege uma bactéria, rege um Cristo. Não são duas leis. Pode falar, Jackson. Quando você diz na passagem que Deus criou, ele criou primeiro as leis divinas e depois... Sem dúvida. Sem dúvida. Então não existe interferência de Deus em relação à nossa vida. Não. Porque se existem as leis, ou você segue as leis... Exato. As leis são educativas. Ok? As leis são educativas. Então veja, a mesma lei que rege uma bactéria, rege um Cristo. Tudo bem? Não existem duas leis. Porém, a lei está adequada, adaptada, condicionada ao seu momento evolutivo. Entenderam ou não? Olha que interessante isso. À medida que você vai tomando consciência, isso acontece no reino nominal, nosso reino para frente, aí que você vai sentindo a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela começa a funcionar a partir do momento que você tem a consciência e é proporcional ao seu nível de consciência. Entenderam?
Olha que interessante isso. Ela existe? Sim, ela existe. Mas em que momento? Reino nominal. Quando começa a ter consciência, mas está adequada e proporcional ao seu momento evolutivo, ao seu nível de consciência. Entenderam? Então nós somos protegidos pela nossa ignorância. Até quando? Ou até que ponto somos ignorantes? Então quando Jesus fala, vinde a mim todos que estáis fatigados, eu vos aliviarei, é a observância dessas leis. Dessas leis. Não é alguém exatamente que vai nos salvar. Não, vai pegar daqui, vai pôr ali e está tudo certo. Não é exatamente isso, nós já passamos dessa fase. É quando nós começamos a observar as leis maiores, as leis de amor, as leis educativas, são todas educativas. Não existe lei punitiva no universo, que existe uma educação. Às vezes existe uma certa energia na educação, mas não é violência, não é agressividade, é só uma certa energia. Mas na maioria das vezes, tudo é construído na base do amor. A dor só vem quando o amor não resolve. Entenderam ou não? A dor só vem quando o amor não resolve. Aí nós temos 4 níveis de dores. É bom chegar nesse momento do curso, porque eu posso perguntar um monte de coisas. Eles têm 4 níveis de dores. Né? 4. A dor também. A dor evolução. Vamos começar de baixo para cima. Dor evolução. Todos os seres vivos estão inseridos. Todos. Ok? Evolução é de fora para dentro. Independe do seu momento evolutivo, independe de qualquer coisa, faz parte de um planeta de provas e expiações, de um planeta primitivo. Depois você tem a dor expiação, que é a de dentro para fora. Dê-me um exemplo de dor e expiação. Puxa, falar com o espírito evoluído é complicado. Eu não lembro mais. Entendeu? É uma dor moral, né? Uma dor, uma mágoa, um ressentimento, um ódio, sabe? Uma coisa que você carrega, um desejo de vingança. Se isso vai te transformar numa dor expiação, isso vai te fazer mal, ok? E é provocada por você, ok? O terceiro nível é a dor auxílio. Lembra? Promovido por quem? Pelo anjo da guarda, tá? Eu não queria entregar ele não, mas estou entregando. É ele que promove essa dor auxílio. Então ele promove algumas situações para nós, para que não aconteça algo pior. Deu para vocês entenderam ou não? Depois de ter avisado 10 vezes, de 10 formas diferentes, ele falou, bom, não adianta não, é melhor acontecer alguma coisa para despertar aquela consciência. Então é a dor auxílio. E o quarto nível é a dor sensibilização. Espíritos superiores. Ok? Espíritos superiores. Eles pedem essa dor quando vão reencarnar, porque essa dor vão deixar eles mais espiritualizados ainda. Olha, interessante. Mais espiritualizados ainda. Então, não necessariamente eles tenham que passar por aquilo, mas aquela dor chamada sensibilização vão ajudá-lo na sua missão, porque normalmente são missionários. Ok? Então, são 4 níveis de dor. Até aí tudo bem. O problema é quando nós transformamos a dor em sofrimento. Aí é livre-arbítrio. Dor, impulso evolutivo. Dor é impulso evolutivo necessário em um planeta primitivo, necessário provas e expiações e pouco necessário em regeneração. Por isso que a dor, a lei da dor, não é uma lei universal. A lei da reprodução é uma lei universal. A lei da sociedade é uma lei universal. Você tem todo o sistema, toda a galáxia. Você tem lei da reprodução? Tem. Adequado, claro, àquele sistema. Mas você não tem a lei da dor. E por que você não tem a lei da dor como universal? Porque ela só serve por um período. Deu para vocês entenderem ou não? A lei da reprodução, a lei da sociedade, a lei do trabalho, são leis universais, elas existem para todo mundo sempre. A lei da dor não, é por um período. Mas que período? Primitivo, ok? Provas, expiações e regeneração, pouco, mas ainda assim. Depois não precisa mais,
porque o espírito começa a evoluir em linha reta. Ele não oscila mais, ele já entendeu aquela linha reta. Então ele evolui. O processo evolutivo tende a ser até mais rápido. Até mais rápido nesse sentido. Ok? Porque ele já entende o que está acontecendo. Ele já é autossuficiente nesse sentido. A observância das leis de Deus, da lei do amor. Evangelioterapia. Lembra do único livro que não evolui? É o Evangelho. Quem evolui somos nós. O Evangelho é um livro universal. Ele muda na forma de escrita, claro, evidente, mas a sua essência, ela é universal. Quanto mais você evolui, melhor você compreende. Existe aí um tratamento chamado evangelioterapia. É você entender qual é a essência do Evangelho para você. Para você, ok? Ó, toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora. Jesus não deixou um rótulo, não deixou um caminho pré-definido. Não, não. Todo o seu exemplo, toda a sua forma de viver é deixar as pessoas o mais livre possível, porém, sempre trabalhando a lei do amor. Interessante isso. O nome da religião do futuro eu não sei exatamente, mas eu sei exatamente em cima do que ela vai trabalhar, até porque o nome é um rótulo e o rótulo é o que menos importa. Então o rótulo pode ser qualquer um, é amar e servir. Olha, interessante. É isso, é só isso, tudo bem? Então, independente do rótulo. Mas a essência da religião do futuro é amar e servir. Amar e servir. Essa vai ser a base, essa vai ser a essência. Então não importa o nome, não importa o rótulo. Se você estiver trabalhando em cima disso, você está com 99,9%. Entenderam? O resto é insignificante. Então o evangelioterapia trabalha exatamente isso. Então quando Jesus traz, ele consola, porque... Olha, interessante quando ele fala assim, que eu vou mandar outro consolador. Quando ele fala outro, a palavra outro significa o quê? Que ele era um. Ele estava mandando outro. Ele era o consolador. Ele era o primeiro consolador. Eu enviarei outro consolador. O outro significa, eu sou o primeiro. Vou mandar dois, o segundo. Para nós, eu até acredito que tenha chegado também com outros rótulos para outras culturas e outras situações, até aí sem problema nenhum. Para nós chegou como doutrina espírita, tudo bem? Então, não se apegue em rótulos, se apegue em essência. O rótulo quem dá somos nós, ok? De acordo com a nossa necessidade. Então veja, mas e por que no século XIX? Para nós chegou no século XIX. Que demorou 19 séculos, vamos dizer assim. Oi? Porque o mundo precisaria estar preparado intelectualmente. Não era simplesmente crer porque creio. Deu para você entender? Porque crer porque crer é fanatismo. Creio porque sei. Sei porque estudo, porque faz sentido. Então, filosofia. E por que começou pela filosofia? Qual é o significado da palavra filosofia? Amor ao saber. Amor ao conhecimento. Então, filosofia é questionar, é perguntar. Ok? Filosofia, ciência e religião. Por que deixaram a religião em terceiro lugar? Vamos lá. Imagine um triângulo, tudo bem? Triângulo. Filosofia, ciência e religião no topo. No extremo, você tem a religião. Porque a filosofia e a ciência tem que estar voltada para a religião. Entenderam ou não? Religião na sua essência. A religião na sua essência. Então você colocou num triângulo, filosofia numa base do triângulo, ciência na outra base do triângulo e religião. Vamos fazer uma analogia. Ok? Vou pegar isso daí e colocar num corpo humano. Num corpo humano, ok? O que significaria a filosofia num corpo humano? Braços e pernas. O que seria um corpo humano sem braços e pernas? Não teria mobilidade nenhuma.
Vocês concordam? Vocês imaginam um corpo humano sem braços e pernas. Não vai para lugar nenhum. Então, a filosofia, comparada num corpo humano, significaria braços e pernas, da mobilidade. Ok? A ciência seria o quê? O cérebro. Tudo bem? Porque não adianta eu ter mobilidade se eu não sei a direção. Eu preciso de alguma coisa, né, vamos dizer assim, que seria o cérebro, coordenando o movimento, dando direcionamento a esse movimento. Deu para vocês entenderam ou não? Porque um corpo humano é de braços e pernas, mas se eu não sei para onde eu vou, vai para qualquer lugar, ok? Então o cérebro vai coordenar a mobilidade, vai direcionar a mobilidade. Mas o que seria se você tivesse pernas, braços, mobilidade, direcionamento, se você não tivesse sentimento? Então, a religião significa o sentimento. Entenderam? A importância de você ter mobilidade, você ter direção, mas você ter sentimento. Então, filosofia, ciência e religião dentro de um corpo humano, numa analogia, dá para entender que um corpo humano é o que é, porque ele tem mobilidade, porque ele tem inteligência, mas principalmente porque ele tem sentimento. Então, a mobilidade e a inteligência é para servir o sentimento. Entenderam? Filosofia, ciência e religião. Por isso que a religião vem em último, porque era necessário desenvolver primeiro a mobilidade, a inteligência, e aí século XVIII, século XIX, dava esse recurso. Dava grandes pensadores, grandes cientistas, grandes filósofos. E por que na França? Porque o Brasil naquela época não tinha condições de suportar essas inteligências. Não tinha. Então era necessário nascer na França, ok? Naquela época, porque lá dava-se condições científicas e filosóficas. Porém, até hoje, eles têm um problema muito sério que é a questão religiosa. Olha, interessante. Aí era necessário transportar, tirar e trazer para um outro lugar para se desenvolver a questão religiosa. Então tudo tem o porquê. Então veio no século XVIII, XIX, porque o mundo estava preparado para receber. Para quem não sabe, é uma proposta para 500 anos. Ok? Nasce no século XIX, começa a aparecer no século XX, tudo bem? Começa a ser estudado de forma mais profunda no século XXI, entendido no século XXII e compreendido no século XXIII. Nós somos devagar mesmo. Então, a proposta do segundo Consolador é uma proposta de 500 anos. Nasce no século XIX, aparece no século XX, começa a ser estudado no século XXI, entendido no século XXII e compreendido no século XVI, pelos mesmos espíritos, tá? Somos nós, ok? Então é uma proposta inicial para 500 anos. Essa parte que está dizendo aí seria uma atualização de todas as religiões, porque cada um interpreta o evangelho de uma forma. Até ele não teria problema nenhum. Amar e servir. Todos que estiverem trabalhando sobre amar e servir, independente da interpretação, todos que estiverem fugindo disso para atender os seus interesses, o seu Deus, o seu rótulo, a sua escritura, estão fechados numa caixinha. Ainda estão fechados numa caixinha. Ok? Então veja, questão número 1, que é Deus. É a inteligência suprema, causa primária de tudo que existe. Veja. Então, para analisar essa pergunta. Primeiro que inteligência aí não é nem adjetivo, é substantivo. Ok? Quando eu me refiro a Deus, tudo quando eu me refiro é sempre substantivo. Nunca é adjetivo. Por que não é adjetivo, pessoal? Porque o adjetivo evolui. O adjetivo evolui. Você é bom, mas você pode melhorar. Vocês concordam? Isso é um adjetivo. Então, eu posso falar que Deus é bom? Até posso por uma forma de expressão. Mas não é correto. Porque Deus não é bom. Ele é a bondade. Entenderam ou não? Deus não é justo. Ele é a justiça. Então Deus não é inteligente. Ele é a inteligência. Perceberam? Então ele é um grau superlativo. Nós não temos nem a ideia
nem a ideia. Ok? Então Deus é a inteligência suprema, muito acima da nossa capacidade de entender. Mas dá, claro que nós estamos fazendo, sem dúvida nenhuma. Dá para arranhar alguma coisa nesse sentido? Claro, evidente, devemos inclusive, ok? Dentro da nossa capacidade. Então Deus é a inteligência, causa primária de tudo que existe. Então, o mundo se divide entre evolucionismo e criacionismo, ok? Já viram essa discussão, não viram? O mundo se divide entre evolucionismo e criacionismo. Onde que a doutrina espírita fica aí? E agora, hein? Se alguém perguntar para vocês, espíritas, vocês são evolucionistas ou criacionistas? O que vocês vão responder? Isso vai cair na prova, tá? Eu vou dar a resposta para vocês, mas isso vai cair na prova. A doutrina espírita trabalha um evolucionismo espiritual. Não é nenhum nem outro. Entendeu? Porque o evolucionismo, uma das teses, ele fala que aconteceu do nada. Todas as formas aconteceram do acaso, de forma aleatória. Tudo bem? Então o evolucionismo trabalha dentro disso. O criacionismo é um criacionismo mágico, tudo pronto. Então são dois extremos. Até antagônicos. Então a doutrina espírita trabalha sobre um evolucionismo espiritual. Entenderam? Tivemos um início, sempre ignorante, todos. Chegaremos na condição de sábios e virtuosos. Isso é um processo evolutivo, certo? Espiritual. Até hoje, a botânica, a biologia, tem uma pergunta que diz assim: em que momento o macaco desceu da árvore? Não é assim? Já escutaram essa pergunta? O espírita responderia assim: não desceu, está lá até hoje. Quem desceu da árvore foi o princípio espiritual. Entenderam ou não? Que foi para o plano espiritual, retornou, foi milhões de vezes. E quando ele desce, entre aspas, né? Ele já desce melhorado. Porque o processo evolutivo se dá nos dois planos, no plano material e plano espiritual. No caso dos animais, eles ficam quase nada no plano espiritual. Só o necessário. Ok? Então o processo evolutivo é assim, ó, material espiritual. Então aquele princípio espiritual que estava animando aquele corpo do macaco, uma vez ido para o plano espiritual, quando ele já retorna no chão. Entenderam ou não? Ele já veio modificado. Isso explica porque os macacos não continuam virando gente. Exato. Porque os corpos de macacos hoje estão dando oportunidade para que outros princípios espirituais evoluam. Deu para você entender ou não? Por isso que existem formas de vidas, milhões no planeta Terra. Todas elas estão, de alguma forma, acrisolando, agasalhando, dando oportunidade para que princípios espirituais, irmãos nossos, bem mais novos, bilhões de anos mais novos do que nós, quando eles chegarem até nós, talvez a gente esteja numa condição de... Vocês já chegaram lá, isso? Ok? Arcanjos, qualquer coisa nesse sentido. Deu para você entender ou não? E a gente vai estar assessorando esses espíritos. Posso complicar um pouquinho mais? Nós temos 60 milhões de células no nosso corpo físico, aproximadamente. Cada célula é um princípio espiritual em evolução. Num corpo. Deu para vocês entenderem ou não? Cada célula do nosso corpo físico abriga um princípio espiritual em evolução. Então, para esse princípio espiritual, nós somos uma galáxia. Entenderam ou não? Olha que interessante isso. Vocês não tinham pensado por esse prisma, ok? Então, um corpo humano abriga 60 milhões de princípios espirituais no processo evolutivo.
num processo evolutivo. Então é um evolucionismo espiritual. Entenderam? É assim que a doutrina espírita trabalha esse processo evolucionismo ou criacionismo. Então o macaco continua na árvore até hoje. E precisa que ele fique na árvore. Assim como a bactéria vai continuar sendo bactéria, o elefante vai continuar sendo elefante, o ser humano continua sendo ser humano. Entenderam? Quer dizer, esses corpos são necessários e serão necessários para que princípios espirituais e espíritos se desenvolvam materialmente. Eles vão se libertando desses corpos. Eles vão se libertando. E é interessante quando a gente fala em corpos, nós somos 7 corpos. 1 mais 6. Então vamos lá, a essência, a fagulha, a imagem e semelhança de Deus, tá? Vamos falar em fagulha só como uma referência para a gente, tá? O brilho, chama-se átmico. O segundo corpo chama-se búdico. O terceiro corpo chama mental superior. O quarto corpo chama mental inferior. Olha interessante, o quarto corpo. O quinto corpo chama duplo etérico. O corpo astral pode também. Corpo astral. O sexto corpo chama duplo etérico. E o sétimo corpo, corpo físico. Nós somos um conglomerado de 7 corpos. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se libertando dos 4, ficando só com os 3. O átmico, o búdico e o mental superior, que não tem forma. Entenderam? Mas o processo são 7 corpos que você vai eliminando um a um. Eliminando um a um. Os 4 primeiros, os 4 últimos, que é o físico, o duplo etérico, o corpo astral e o mental inferior. Isso tem a ver com a parte humana. A parte angelical já são os 3. Mas nós temos os 7. Desde o momento da nossa criação. Só que ele vai evoluindo ao longo de bilhares de anos. Entenderam? Quando a pessoa desencarna, qual o corpo que vai permanecer? Então vamos lá. O físico volta para a natureza. Sim. O etérico volta para a natureza também, mas ele é muito mais sutil. Porque ele é muito mais sutil. É como se fosse algo esbranquiçado, como se fosse uma névoa. Aos poucos ele vai voltando. Esse ele chega a levar mais de 1 mês para se decompor. Ok? O corpo físico é mais rápido que isso. Você vai com o corpo astral, que é o perispírito, ou o corpo espiritual. O perispírito, ele é fluídico? Não, ele é forma física. Forma física. Ok? Aí você tem o corpo espiritual, o mental inferior e os outros 3. O mental inferior tem... Não, é ovalado. Ele é ovalado. É aí que ficam todas as nossas experiências gravadas no mental inferior. Qualquer a gente vai ter uma aula só sobre corpos. Aí entra os centros de força, entra os chakras. Bom, a gente vai entrar nesse assunto. Entenderam? Desculpa, o espírito, assim, malfeitor mesmo que desencarna, ele permanece com o corpo? Ele permanece... Com o corpo astral, o corpo espiritual. Como nós. Como nós. Dá pra gente ver. Dá pra gente ver. Ok? Entenderam? E aí olha que interessante, pessoal. Todas essas informações estão chegando para nós. Em alguns livros está escrito assim, Espírito da Verdade. Outros está escrito Espírito Verdade. Em outros livros está escrito assim, Espírito de Verdade. Aí na época eu fui pesquisar, eu falei, vou achar essa diferença. Onde ela estiver eu acho. Ok? Tudo bem? Tudo jóia? Espírito da Verdade é igual a Espírito Verdade. Então, quando vocês lerem qualquer coisa, Espírito da Verdade ou Espírito Verdade, que são sinônimos, está dizendo do conhecimento, da essência. Tudo bem? Então, por exemplo, uma borboleta voando é o Espírito da Verdade. Entenderam ou não? Então, você observando a natureza, por exemplo, é como se o Espírito da Verdade ou o Espírito Verdade estivesse conversando com você. Quando se fala Espírito de Verdade, é uma pleiade de espíritos coordenados por Jesus, encarregados de trazer o conhecimento. Entenderam ou não? O Espírito da Verdade é como se fosse a essência, não precisa de palavras.
não precisa de palavras. Ele se comunica e não precisa de palavras. O Espírito de verdade é uma pleide, é um conjunto de espíritos superiores, ok? Preposto de Jesus, independente do rótulo, independente da cultura, que trazem os mesmos ensinamentos. Eles têm nome. Entenderam ou não? Ou nós demos nomes para eles. Mas eles são personificados. Isso muda alguma coisa? Não muda nada. Só para a gente ter uma ideia de o que é espírito da verdade, espírito verdade, o que é espírito de verdade. O de verdade é uma pleide de espíritos coordenados por Jesus. O espírito da verdade é o próprio conhecimento, é a própria essência. Entenderam? Perfeito? Isso vai cair na prova, tá? Isso vai cair na prova. Ok. E aí a gente começa a entender um pouquinho sobre as leis maiores, as leis de Deus, as leis do amor. Dá para colocar isso aqui num gráfico. XY. Tá? Então, imagine que você tem um gráfico onde você tem uma coordenada aqui e uma coordenada aqui. Essa coordenada aqui é a intensidade 1, 2, 3 e 4, tudo bem? Intensidade. Então, o vertical aqui é intensidade. O que significa essa coordenada vertical? Reforma íntima, reeducação emocional centrada no alto amor. Significa esforço próprio. Se eu pudesse quantificar o meu esforço, vai ser esforço 1, esforço 2, esforço 3 ou esforço 4? Entenderam ou não? Eu vou me esforçar muito para resolver aquele problema, eu vou me esforçar mais ou menos, não vou me esforçar quase nada, e vou me esforçar bem pouquinho. Deu para você entender ou não? Então aqui, ó, essa vertical aqui significa intensidade de esforço, em querer se melhorar sobre algum aspecto. Temos alguns aspectos para serem melhorados? Que bom, né? Que excelente que temos alguns aspectos para sermos melhorados. E todos temos que ter a consciência disso. Enquanto eu não tiver a consciência, pessoal, eu não vou melhorar nunca daquele aspecto. Então eu preciso ter a consciência daquele aspecto que eu preciso melhorar. Pegue uma única coisa e comece pelo mais leve. Deu para você entender ou não? Eu tenho várias coisas para resolver em mim, tá? Qual é a mais leve? A que menos vai dar trabalho? Eu tenho que começar por ela. E por que eu tenho que começar por ela? Porque com pouco esforço eu consigo resolver. Aí tem aquela questão, se eu não me engano, agora, 909 do Livro dos Espíritos, que faz exatamente essa colocação. Pode o homem vencer as suas más tendências? E a resposta é sim, com pouco esforço. Então tem coisas dentro de nós que com pouco esforço eu consigo resolver, ok? Então eu tenho que começar sempre por elas para ir ganhando confiança. Então o vertical aqui é intensidade de esforço. O horizontal aqui é o tempo que vai levar para que eu possa resolver aquela questão, ok? E qual é a relação? Se eu me esforçar muito, intensidade 4, eu vou levar o menor tempo possível. Então, se eu me dedicar, se eu me esforçar, ok? Se eu me concentrar, eu vou levar o menor tempo possível para resolver aquela questão. Se eu resolver não me esforçar tanto assim, mas for um esforço considerável, 3, eu vou levar o tempo 2. Vou levar o dobro do tempo que eu levaria se eu tivesse me esforçado muito, ok? Se eu decidir me esforçar um pouco menos, eu vou levar um tempo maior. Eu vou levar um tempo maior ainda para resolver aquela questão. Se eu resolver me esforçar quase nada, bem pouco, eu vou levar tempo 4. Entenderam como que é essa relação, esse processo evolutivo? Qual é a relação entre esforço e tempo? É exatamente esse gráfico. Se eu tenho uma situação dentro de mim, todos temos, ok? Eu vou começar pela mais fácil para ir ganhando confiança, claro. Mas a partir do momento que eu me dedicar àquilo, em pouco tempo eu resolvo aquilo. O que me falta é vontade.
que me falta é vontade. Não é desejo, porque desejo eu tenho, ok? Desejo é sempre tempo futuro, e a possibilidade de acontecer quase zero, ok? Porque eu sempre deixo para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Quer dizer, vai ficar sempre no campo do desejo, sempre no tempo futuro. A partir do momento que eu tenho vontade, é tempo presente. Então a questão 909 fala exatamente disso. Com pouco esforço eu conseguiria domar as minhas más inclinações. O que me falta é vontade. Então a partir do momento que eu pego algo relativamente simples, vamos começar por ele, e me esforço, em pouco tempo, tempo 1, vamos dizer assim, eu resolvo aquela questão. Mas eu preciso de disciplina. É verdade que para a gente evoluir, quando a gente reencarna, já vem determinado a quantidade que eu posso, meu cérebro aguenta a evolução. Por exemplo, Sim. Tamanho. Há pessoas que resistem em determinados aprendizados. Sim. Né? Outras não conseguem. Mas quero saber, quando a gente reencarna, lá em cima eles dizem, este espírito vai evoluir daqui a aqui, é a ação dele. E então, eu não posso ultrapassar essa medida. Vamos lá, eu entendi a sua pergunta. Sim, é perfeita a pergunta. Eu vou colocar da seguinte forma. Só uma parte de nós reencarna. Então eu vou reencarnar, eu estou no plano espiritual, só uma parte de mim vai reencarnar. Só aquilo que é possível trabalhar naquela equação de tempo. Entenderam ou não? Olha, vou reencarnar, sei lá, 90 anos, um exemplo, tá? A expectativa é 90 anos. 90 anos, o que eu vou suportar dentro desse período de tempo? Qual é o meio que o mundo estará, né? Que eles têm uma previsão, pelo menos, para eu suportar. Então, só aquilo que eu vou dar conta. Só aquilo que eu vou dar conta. Posso evoluir mais? Pode, sem dúvida nenhuma. Ok? Porém, quando é calculado isso, a gente fala assim, ó. Deixa que eu dou conta de tudo. Ok? Dá um exemplo da unha engravada. É exatamente isso, né? Então, o exemplo da unha engravada. Você fala assim, olha, fiz um estrago tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu quero ir sem uma perna. Porque eu quero resgatar tudo de uma vez. Aí o anjo da guarda fala, não, vai não, você não vai aguentar. Te conheço, ok? Te conheço. Você não vai aguentar, ok? Você não vai aguentar. Você vai com um probleminha bem pequenininho, bem pequeno, para te lembrar do fato, ok? Vai. Aí você vem com uma unha encravada. Você já maldiz Deus, você já briga com todo mundo, você já xinga. É exatamente isso que acontece. Porque uma coisa é você ser espírito, outra coisa é você ser alma. O que é alma? É engraçado isso, porque quando perguntaram isso para Allan Kardec, por que ele mudou o nome? Porque ele podia falar um espírito desencarnado e um espírito encarnado. Estava fácil, não estava? Mas ele trocou a palavra espírito encarnado por alma. Por que trocar o nome? Fui pesquisar também. Imagina, você não ia pesquisar? Não é tão simples assim. A alma é muito mais matéria do que espírito. Deu para vocês entender ou não? O espírito, quando ele está desencarnado, ele é muito mais espírito do que corpo. Vocês concordam? Olha a densidade do corpo. Quando ele encarna, ele vai entrar num corpo, numa densidade 1000 vezes maior, ok? Num ambiente extremamente agressivo. Então ele é muito mais corpo, muito mais matéria, isso dá para colocar num gráfico inclusive, do que espírito. Então qualquer problema que acontece, ele potencializa. Então a história da unha encravada. Como espírito, ele quer vir sem a perna, porque ele vê as coisas como espírito. Uma amplitude. Quando ele reencarna, ele só vê um palmo na frente do nariz. Então qualquer dorzinha é uma dorzona. É isso. Vem a bênção do esquecimento.
Então, quando nós estamos encarnados, nós estamos sujeitos a uma série de situações, então nós só vamos evoluir dentro daquela possibilidade. Eu posso até evoluir mais, mas se eu cumprir aquilo, já está de bom tamanho. Então, só uma parte de mim reencarna. Aquilo que é possível trabalhar naquela equação de tempo, ou nessa equação de tempo. Naquele período. Nessa régua evolutiva, ali está, estamos aqui. Quantos estamos aqui? Por exemplo, nós aqui. Quantos de nós pode estar? Como que é mensurado isso para dizer estamos aqui? Porque atrás, isso aí são os porquianos, né? Sim. Passagem. É uma régua evolutiva, né? Seria. Isso, é um processo evolutivo, exato. Tá. Agora, como que eu posso dizer que todos nós estamos ali, naquele ponto, se tem pessoas, espíritos mais atrasados? Tem, sem dúvida. Que não querem evoluir. E como que eu posso dizer estamos aqui? Veja. Num meio, né? Todo ser. Aqui, Todo ser que está buscando, todo ser, qual é o primeiro sinal, a primeira característica, né? Todo ser, independente do rótulo, tá? Não precisa nem ter rótulo, inclusive. Todo ser que está buscando a espiritualidade, independente do rótulo, sem necessidade de rótulo, é um ser que já está nessa fase de transição. Todo aquele ser que ainda está buscando guerra, está buscando violência, resolver as coisas no grito, né, através de destruir, matar, qualquer coisa, são espíritos que estão mais atrasados. Então, pelos sinais que os espíritos dão, é fácil você identificar quem está mais atrasado, quem está mais adiantado. Ok? Todo aquele que está buscando a espiritualidade, posso não buscar religião nenhuma e ser uma pessoa altamente espiritualizada. Ok? Então, todo aquele que estiver buscando algo, alguma coisa além da matéria, para ser um ser humano melhor, já está exatamente nessa fase de transição. Todo aquele que ainda está apoiando guerra, destruição, preconceito, são espíritos mais atrasados. Ele está atrás da época. O que você fazia? Quando você vai reencarnar no seu anjo da guarda, assim não. Quer dizer que ele me acompanha? Acompanha? Todos os meus processos? É o mesmo anjo? Nessa existência, sim. Não quer dizer que ele está grudado com você 24 horas por dia, que ele tem mais o que fazer. Okay? Eu quero fazer o seguinte, eu desencarnei. Tá, ele que te recebe. Sim, sim. Teoricamente, sim. Me deu trabalho pra caramba. Nem fale. Então, o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, ele está conosco antes da reencarnação e está conosco logo após a desencarnação. Então, essa é a teoria. E está conosco no processo. No processo, a menos que uma situação esporádica. Mas, em linhas gerais, antes da sua reencarnação, ele está lá com você. Ele passa meses com você, conversando com você, ok? Até ajudando a escolha, a definição. Logo, quando você desencarna, ele está do seu lado. Precisa ver se você está do lado dele. É diferente. Perceberam a diferença ou não? E que ele está do seu lado é certeza. Isso é fato. Tem um anjo para cada um. A gente não divide. Cada um. Aí você tem o anjo particular, você tem o anjo familiar. Ok? O anjo familiar é a família, ok? Aí você tem o anjo do bairro. Aí você tem o anjo da cidade. Aí sucessivamente. Tudo bem? Começa então, quando a gente evoluir um pouquinho, alguém vai perguntar pra gente, você vai ser o anjo da guarda de alguém. Começa por aí. Deu pra... Às vezes, intelectualmente falando, você até sabe mais do que ele. Intelectualmente falando. Mas moralmente falando, ele está no degrau de cima. Por isso que ele é seu anjo da guarda, senão seriam dois cegos, tudo bem? Então, moralmente falando, necessariamente, ele tem que estar um degrau acima. A função dele não é fazer com que você evolua intelectualmente. É fazer com que você evolua moralmente. Então, é um espírito mais experiente do que a gente, ok? Está sempre no degrau de cima. Em cima dele tem um outro degrau. E aí sucessivamente. Deu para você entender ou não? Como funciona? Então, o nosso anjo da guarda está antes, está depois. Que está, para ver se nós estamos com ele. Esse é o problema. Porque, na ocasião que eu estava na igreja evangélica, havia uns pastores falando, para mudar o senhor da guarda, porque você está lá, está deixando você cair.
Reze para mudar o anjo da guarda, tá engraçado ouvir falar, ok? Havia esse tipo de comentário que eu achava até interessante, mas se esse não está dando conta, eu estou dando trabalho para gastar. Porque na verdade o anjo da guarda ele funciona assim, pessoal. Nós estamos aqui, ele está aqui, tudo bem? A gente dá umas escorregadas de vez em quando, certo? Aí ele põe aqui e volta na posição dele. A gente cai de novo, ele põe a gente lá. A função dele é essa, tudo bem? Então a gente cai várias vezes, e várias vezes ele nos coloca na posição. E se eu resolver descer aqui? Ele não desce. Ele não tem permissão. Ele vai descer aqui. Outras forças vão subir você. Entenderam ou não? Que outras forças são essas ou não? A dor, o sofrimento. Aí vai subir, aí ele pega você de novo e põe na posição. Ele tem uma faixa de atuação. Ele tem uma faixa de atuação. Vou dar um exemplo mais prático. Okay? Vamos supor que a gente decida, a gente está com o nosso anjo da guarda, né? Nos intuindo, às vezes está presente do nosso lado. E a gente decida ir para algum desses inferninhos da vida assim. Vocês acham que ele entra com a gente? Claro que não. É evidente que não é uma decisão sua. Ele vai falar 1000 vezes para você não entrar. Mas uma vez que você decidiu ir, ele espera você com uma carriola para o lado de fora, porque você vai sair de lá arrebentado. Mas ele não entra, porque você decidiu estar lá. Deu para você entender ou não? Então você se sujeitou a estar lá. Então você vai pagar o preço de estar lá. Vocês não acham justo isso? Ou queria que ele fosse lá resgatar você? Ele não vai lá, não vai nem resgatar você. Aqueles dependentes da Cracolândia é essa situação? Então, os anjos da guarda estão ali. Aí que está, você entendeu? Eles estão ali. Eles estão ali. Eles não nos abandonam nunca. Somos nós que abandonamos eles. Aí entra livre-arbítrio. É livre-arbítrio. É praticamente como se a gente não enxergasse. Aí vai chegar uma hora que... vamos lembrar, quem assistiu o filme Nosso Lar, aqui, no início. André Luiz ficou mais de 8 anos no umbral. Você sabe quantas vezes a mãe dele já tinha ido visitar ele? Um monte. Um monte de vezes. Não foi a primeira vez. Lísias, Clarencio, já tinha ido visitar ele muitas vezes, a pedido da mãe dele. Ele não enxergou nenhuma vez. Eu estava do lado. Como que ele enxergou? Deu para você entender ou não? Como que ele não enxergou? Porque, perceberam a vibração dele onde estava? Xingando, brigando, daquele jeito, não ia enxergar ninguém mesmo. Aí entra um preço específico, quando ele, por exemplo, se arrepende, enfim, torna uma situação um pouco mais... É como se... Ele sobe. Não é que ele sobe, vamos dar um exemplo mais prático. De repente a gente perde a compostura, ok? Já fizeram isso alguma vez ou não? Né? A gente fala que não deve, faz... Aí você respira e fala, putz, o que eu fiz? Parece que a coisa ficou mais clara. Deu para você entender ou não? É isso que acontece. Na hora que você recupera o seu equilíbrio, você passa a enxergar algumas coisas. Mas enquanto você está envolvido com ódio, com ressentimento, com violência, você não enxerga um monte de coisa. É o que acontece. Então, naquele momento que ele caiu com a cara na lama, ele estava cansado, ele estava esgotado. Aí ele percebeu que não adiantaria mais nada, nenhuma briga, nada. Aí ele lembrou da prece que a mãe dele ensinou para ele, né? Aí ela apareceu? Não apareceu aquela hora. Eles já estavam ali há horas esperando o momento. Deu para você entender? Essas são as outras forças que eu falei para vocês. Então existem outras forças que nos elevam. É uma escolha nossa. É livre-arbítrio. Entenderam? E que a gente... Oi? O anjo está nessa época de... Mesma coisa. Tá, e... Ele é um espírito reencarnante. No nosso caso, já é um espírito de regeneração. No nosso caso, é sempre um degrau acima. A gente já não entende um degrau acima, ok? Eu queria um anjo 5 degraus acima. Esqueçam, pessoal. Esqueçam, pessoal. Ok? Não tem nem como conversar com ele. Oi? Vai ter que subir 5. A hora que você subir 5 degraus, você alcança aquele lá. Exato. Então, normalmente os anjos, no nosso caso, já são espíritos de regeneração. Olha. Não são espíritos perfeitos, ok? São espíritos como nós chamamos de anjos, porque eles estão no degrau de cima, mas são espíritos de regeneração. São adicionados.
Não necessariamente, mas moralmente falando, estão bem acima de nós. Ok? Bem acima de nós. Então veja, esse aqui, ó, sofrimento é igual a resistência ao quadrado. O que significa? Se eu transformar a dor em sofrimento, eu tenho que entender que o sofrimento tem uma fórmula. Quanto mais eu resistir, eu posso pegar a minha resistência e multiplicar por ela, que é o quadrado daí. É exatamente o meu sofrimento. O que acontece quando eu não quero aceitar uma situação? Eu sofro, eu vou sofrendo mais. O que acontece quando eu aceito a situação? Perceberam? Quando eu abaixo a guarda. Então tem situações que você faz até onde você pode, mas dali para frente são outras forças que vão trabalhar aquilo, ou o amor ou a dor. E nessa estrutura psicológica de um planeta de provas e expiações, a evangelioterapia muda a estrutura do nosso corpo espiritual. Ok? A evangelioterapia coloca você numa vibração diferente. A evangelioterapia. Ok? Só por uma analogia, mas até que já conversamos sobre isso, só para recordar, ok? A minha estrutura é vidro, é plástico ou é ferro? É só uma analogia aqui. Pense que o vidro tem uma beleza, ok? Ao mesmo tempo que ele tem uma beleza, ele tem uma dureza, mas ele não suporta impacto. Vocês concordam ou não? A dureza é tanto que aquela pedrinha vem, bate, estraçalha. O plástico nem é tão bonito, mas não estraçalha, mas em compensação deforma. Ok? O ferro dos três é o menos bonito, vamos falar assim. Vem a pedrinha, a mesma pedrinha, tá? Estou falando da mesma pedrinha, ok? Que bateu no vidro, estraçalhou, que bateu no plástico, deformou, vai bater no ferro, vai fazer barulho, vai vibrar, vai fazer uma marquinha, mas em pouco tempo você volta onde você estava. A evangelioterapia é só uma analogia, dá uma estrutura de ferro para nós. Não quer dizer que não vai doer, não quer dizer que não vai vibrar, não quer dizer que não vai deixar uma marca, que é importante, inclusive, mas não te estraçalha, não te deforma, te machuca por aquele momento. Entenderam? O que seria essa pedrinha, pessoal, que todos nós vamos receber ao longo da existência? Vira e mexe, a gente vai receber uma pedrada, sim ou não? Às vezes é a morte de um ente querido, é um desemprego, é uma doença. Enfim, são várias situações que acontecem na vida de todos, ok? Até dos missionários. E às vezes é a mesma pedrinha, significa que é a mesma situação. E por que estraçalham alguns, deformam outros e só machucam os outros? É o que eles trazem dentro dele. Deu para você entender ou não? O sentimento de gratidão, lembra da gratidão que nós já falamos várias vezes? Muda a estrutura molecular disso. Então não é que você não vai sentir, é lógico que você vai sentir. Aquilo vai vibrar, você vai chorar um dia, 2 dias, uma semana, mas em pouco tempo você já se recuperou. Aquilo te deixou uma marca, te deixou uma cicatriz, te deixou um aprendizado. Você vai olhar aquilo como um aprendizado, mas aquilo não te estraçalhou, aquilo não te deformou. Aquilo só te marcou. Entenderam ou não? E a gente olha para o corpo dos missionários, está cheio de marcas. Um monte de marca. Mas o corpo deles é de ferro. Entenderam nesse sentido, essa analogia? Então, toda vez que o meu ego é inflamado, meu orgulho, minha prepotência, minha arrogância, eu vou endurecendo como um vidro, e aí qualquer pedrinha vai me estraçalhar. Qualquer pedrinha, literalmente falando. Pedrinhas nós vamos levar todos, tá? Faz parte de um processo. De 90 anos, 100 anos, tomar algumas pedrinhas ao longo da existência. Todos vamos tomar algumas pedrinhas. Mas como que eu vou receber essas pedrinhas? Aí é uma escolha. Tudo bem? Aí a doutrina espírita traz assim pra gente, né? Consola, instrui e liberta. Liberta de nós mesmos. A gente fica achando que o problema está no mundo, com as situações, com tudo que está acontecendo. Não, pessoal.
O mundo está certo como está. É a minha postura que tem que mudar. Não é viver alienado, não é isso. Achar que tudo é lindo e maravilhoso. Não é nada disso. Mas ter os pés no chão. Ter os pés no chão, ok? Filtrar. Saber filtrar o que importa e o que não importa. E a doutrina espírita, dentro desse que Jesus nos trouxe aqui do jugo leve, ela traz 7 princípios básicos. 7 princípios básicos. Se a humanidade como um todo, se as religiões como um todo, se resumissem só nos 2 primeiros, 80% dos problemas do mundo estavam resolvidos. Não precisava nem dos outros. Só se vivenciasse só os 2 primeiros, tá? 80% dos problemas do mundo estavam resolvidos. Isso significa conhecem, sabem, mas não vivenciam. Por isso que existem tantas divisões, principalmente no meio religioso. Que eles não entenderam os 2 princípios básicos. Não entenderam. Ok? Estudam as escrituras, estudam, mas não vivenciam os 2 princípios básicos. O primeiro, Deus. Então todas as religiões falam de um ser supremo, não importa o nome, ok? Todas falam. Nenhuma que não fala de um Deus supremo, de um ser supremo. Todas falam da imortalidade, todas falam da imortalidade. Então, se baseássemos só nesses 2, já estava 80% dos problemas resolvidos. A doutrina espírita traz, além das 2, a reencarnação, que lá atrás, né, aqui, o nome era... Ia quase, hein? Alguém falou, começa com a letra M, inclusive. Eu escutei esse nome, começa com a letra M. Metempsicose. Tudo bem? Depois veio a paligenesia, ou palingenesia, a mesma coisa, ok? Aí na Grécia se falava em palingenesia. Depois veio a ressurreição. E nós falamos reencarnação. Mas se você pegar metempsicose, palingenesia, ressurreição e reencarnação, na essência eu estou falando do retorno. Não é isso? Olha, interessante. A metempsicose falava do retorno, a palingenesia falava do retorno, a ressurreição falava do retorno e a reencarnação fala do retorno. Estou falando essencialmente das mesmas coisas, ok? Livre-arbítrio é relativo, não é absoluto, claro, mas dentro da nossa estrutura temos livre-arbítrio, ok? Lei de causa e efeito, que não é ação e reação. Então o princípio espiritual ele vem evoluindo em algo chamado determinismo divino. Aí chega um ponto que sai o determinismo divino, entra a lei de causa e efeito, que é o nosso caso. Entenderam ou não? Então os animais não estão na lei de ação e reação ou causa e efeito. Eles estão dentro de um determinismo divino, um processo evolutivo. Nós estamos dentro da lei de causa e efeito. Tudo bem? O outro, mediunidade, é essa percepção extracorpórea, pode ter qualquer nome, nós chamamos aqui de mediunidade. E por último, a pluralidade dos mundos habitados. Existe vida em todos os planetas, em todos os sistemas. Se nós não conseguimos encontrar, é porque nós estamos comparando a vida lá fora com a vida aqui dentro. A nossa referência é essa vida. Deu para você entender ou não? Então, por isso que ainda não encontramos, mas a vida existe em todos os lugares. E até porque, do nosso sistema solar, nós somos um dos planetas mais atrasados, moralmente falando, ok? Moralmente falando. Os outros planetas são mais avançados, então eles vivem em plano espiritual. Deu para você entender ou não? A vida lá se dá nos planos espiritual. Mozart, por exemplo, está em Júpiter. A casa de Mozart é Júpiter. Ok? Está na revista Espírita, inclusive. Então, onde Mozart mora? Em Júpiter.
Então, esses planetas perto de nós, e os espíritos que estão neles, estão no plano espiritual. Por isso que nós não conseguimos rastrear a vida, porque estamos com o nosso comparativo de vida. Mas que então a pluralidade dos mundos habitados. A pluralidade dos mundos habitados. Então, existe sim vida, e a forma é mais ou menos a humana nesta fase evolutiva. Deu para você entender ou não? Olha, interessante, né? Porque Allan Kardec escreve exatamente isso. A forma é mais ou menos a humana. O que é mais ou menos a humana? Eu falei, o que é isso, mais ou menos a humana? 2 pernas, 2 braços, um tronco e uma cabeça. Agora, a proporção disso tem a ver com o planeta. Deu para vocês entenderem ou não? Quem assistiu o Avatar aqui? Principalmente o primeiro, né? Eu gostei muito do primeiro, o segundo não. O primeiro eu gostei muito. Mas quando eu olhei aqui, foi a forma mais ou menos humana ali. A forma. Aliás, pessoal, nos filmes que estão sendo lançados por aí, tem muitos conceitos que a doutrina espírita estuda, tá? Tem muitos conceitos nos filmes que não são espíritas, tá? Tem muitos conceitos espíritas dentro desses filmes. Os extraterrestres? Exato, os extraterrestres na forma mais ou menos humana. 2 pernas, 2 braços, um tronco e uma cabeça. Desenhos animados, então, o planeta em 51. Exato. Que esse é um filme chamado Doutor Estranho. Aqui tem uma hora que ele desloca do corpo físico. Vocês já viram isso? O que é aquilo? Se não é o corpo espiritual deslocado do corpo físico? Deu para você? Matrix. Então, tudo isso aqui você encontra nos filmes. Só tem que ter olhos para ver. Mas enxerga um monte de coisa. E isso na década de 70, perguntaram para o Chico, né, para a gente terminar a aula de hoje. Perguntaram para o Chico, Chico, como é que os conceitos que a doutrina espírita estuda vão chegar para o mundo? Ele falou assim, através da televisão e do cinema. Década de 70, pessoal. No início da década de 70. Através da televisão e do cinema. Veja, é o que está acontecendo agora. Eu vi o documentário dele esse final de semana, que acho que no início da década de 80, ele chegou com duas pessoas que iam visitar. Isso é um multimídia. Naquela época ninguém sabia. Pela palavra deve ser várias coisas. Não, porque os espíritos estão falando que no futuro o espiritismo vai ser amplamente divulgado por multimídia. É o que nós temos hoje. Exato, multimídia. Multimídia. Ele comenta, inclusive, na década de 60, que ele perguntou para o André Luiz o que era aquilo que eles colocavam em cima das casas lá em Nosso Lar. Década de 60, tá? Era antena parabólica. Quer ver um detalhe do filme, só para terminar a aula de hoje? Do filme Nosso Lar? 1943. Vamos localizar o filme Nosso Lar, 1943, ok? Chega uma hora no filme que perguntam assim para André Luiz, que ele ia escrever. Você quer escrever do jeito antigo ou do jeito moderno? Aí ele olha para o jeito moderno, você percebe um movimento de cabeça dele. Aí ele fala, antigo. Vocês sabem o que era o jeito moderno? 1943, que eles estavam usando lá? Um notebook. Entenderam? Em 1943, eles estavam usando um notebook. Por isso que ele olha para aquilo do jeito antigo. Não fazia nem ideia o que seria aquilo. Então, esses espíritos reencarnam e trazem todas essas ideias. Então, essas ideias dessas tecnologias já existem lá na década de 40. Aí, esses espíritos reencarnam, dentro da área de atuação deles, começam a desenvolver essas ideias. Mas essas ideias são trazidas de lá. Esses espíritos de outros planetas, eles podem nos visitar? E vice-versa. Ok? Então, vamos lá. Emigração e imigração. Ok? O que é? Emigração, saída e entrada. Então, nós temos essa saída de entrada. Esses espíritos, eles podem nos visitar. Não fazem questão nenhuma. Eu também não faria, pessoal. Só uma coisa, isso não quer dizer que o futuro já exista, que sejam tecnologias do futuro, sobre viagem no tempo, nada disso. Não. Que existe em outros planetas. Existem outros planetas trazidos para cá, ok? Então, porque
Qual é a... Vamos ver, se nós tivermos... Vamos supor, aqui, nós estamos. Vocês queriam voltar aqui para saber o que estava acontecendo? Qual é a vantagem? O que vocês acham que, voltando aqui, o que a gente ia encontrar? Violência, ignorância, enfim, né, todo tipo de situações. Então, por isso que os, vamos chamar de extraterrestres, não fazem questão nenhuma, pessoal. Mas é verdade as teorias de observação? A observação, sim. Observação, até aí tudo bem. Vir, observar tal, mas querer se relacionar, fazer qualquer coisa, são todos espíritos superiores, tá? São todos espíritos superiores. Eles podem até vir como nós podemos ir para outro planeta, ok? Uma questão científica, para ampliar, para aprender, mas se relacionar não, porque moralmente falando, somos muito baixos. É a mesma coisa da gente querer voltar aqui, ó. Vamos supor, nós hoje voltaríamos 5.000 anos atrás e querer se relacionar com os seres de 5.000 anos atrás. O que vocês acham que vocês vão encontrar? Deu para você entender? Posso voltar para ver qualquer coisa, entender qualquer coisa? Sim, mas como pesquisa. Mas não para maltratar, para machucar, não. Só como pesquisa, só como conhecimento. São os nossos irmãos de outros planetas. A pluralidade dos mundos habitados significa que existem espíritos no universo todo. O planeta Terra, na condição humana, tá? Somos em 30 bilhões. Encarnados, 8,5. Mundos intraterrenos existe mesmo? Existem camadas vibratórias abaixo de nós. São seres... São seres humanos. Mais inferiores? Depende. Moralmente sim. E abaixo disso também tem... Existe, mas eles não estão na parte física, eles estão na parte espiritual. Então o planeta Terra tem 7 camadas. Nós temos todos eles nas 7 camadas. Temos humanos em todas as camadas. Humanos, forma humana. O pensamento que se tem é meio contraditório. Você fala com o ET, ele precisa de uma nave espacial para chegar aqui. Mas se ele é espírito evoluído, ele não precisa de nada. Então, mas aí é que está. Ele é espírito evoluído moralmente. Moralmente ele é muito melhor do que nós, tudo bem? Tecnológico, de onde ele sai, para onde ele quer ir, talvez ele precise de um recurso material. Moralmente ele é melhor, mas ele não quer dizer que ele seja um espírito muito mais evoluído. Um espírito muito mais evoluído viaja à velocidade da luz. Sem precisar de um veículo. Sem precisar de... Mas eu estou falando de um Cristo, vamos dizer assim. Ele viaja à velocidade da luz. Então esses espíritos, eles são moralmente mais avançados do que nós, mas para atravessar grandes distâncias, eles ainda dependem de situações, de naves, vamos dizer assim. Ok? Mas são espíritos mais evoluídos. Quando recebemos a visita deles, ainda assim coordenados por Jesus. Ainda assim, sobre o comando, vamos dizer assim, sobre a autorização do nosso Cristo. Tudo bem? Alguma pergunta? Uma certa aceleração de pouco tempo atrás, né? Oi? Nós tivemos uma aceleração de aprendizado, foi uma coisa bruta, né? Sem dúvida. Os velhos, nós velhos, né? Jogando, recebemos um cartão. Sim. Saiu ali do cartão, ou aprende ou você não recebe. Exato. Todo mundo usa e acabou. Sem dúvida, sem dúvida. Foi uma aceleração, que se deixa está até agora. Exato. Tem hora que acontecem as coisas de forma repentina, entre aspas, mas para melhorar um contexto. Tem que aprender agora. De um jeito ou de outro. Tudo bem? Vamos fazer uma prece de encerramento? Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, por mais essa oportunidade, por mais esse estudo, essa troca de ideias, entendendo que somos coordenados, amparados, direcionados pela espiritualidade superior ao comando de Jesus. Todos estamos evoluindo, crescendo, aprendendo, nos aprimorando como seres humanos, em uma doutrina que nos consola, que nos acolhe, que nos instrui,
mas ao mesmo tempo nos liberta das nossas amarras interiores, dos nossos preconceitos, da certeza que nós não estamos aqui por acaso, nessa abençoada escola chamada Planeta Terra, e que Deus nos possa conceder sempre a oportunidade do estudo que dissipa a nossa ignorância, que amplia a nossa consciência e nos dá a certeza exatamente de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. É essa certeza e esse amparo que nos tornam pessoas mais equilibradas, mais serenas, conscientes do seu papel na sociedade. Que assim seja. Então, uma boa noite a todos vocês, bom descanso, até a próxima.